Olá, meu nome é Arthur Agrelli e muito bem-vindo à nossa websérie Ganhe Dinheiro com Imóveis aqui nos Estados Unidos. Mas pessoal, eu fiz questão de dar esse depoimento, eu queria falar isso. Foram 10 dias só entre o momento em que eu apresentei, que eu captei a propriedade, que eu apresentei a você, até o cheque chegar em minha casa. Mas pelo menos como primeiro negócio, o mais legal é quando chega o envelope do FedEx com o cheque da Title Company, aí é muito legal. Desde quando o momento em que eu comecei as aulas, assisti as aulas, até o momento em que o cheque chegou à minha casa, ou seja, eu realmente fui do ponto A até o ponto B. Essa casa aqui, ela tem valor de mercado de $240 mil. Só que o Daniel, junto com um parceiro de negócio, com outro wholesaler, pegou essa propriedade por $122 mil. Então como é que alguém como o Daniel, que começou mais ou menos 20 dias, conseguiu encontrar um parceiro de negócio na cidade, que não fui eu, Sim. encontrar uma propriedade longe de onde tu morava, né, e com desconto gritante, porque de 122 mil para 240 mil ou até 240 mil é uma distância muito grande. Sim. Tem um script que você entrega, que se você seguir, de fato, esse script acontece, ele se realiza. E aí, uma coisa que eu queria deixar claro, que de fato é tudo online. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar, até no Brasil, você pode estar em qualquer lugar nos Estados Unidos, que você vai conseguir, utilizando a estratégia, você consegue realmente se movimentar em qualquer mercado. Tem uma receita, mas se você aplicar, ele funciona. Você não precisa fazer negócio apenas onde você mora, na cidade onde você mora, e nem no condado onde você mora. Eu estou em outro condado. Eu estou a 2 horas, na verdade da minha casa eu estou a 2 horas e meia, mais ou menos, realmente onde eu moro. Nunca tinha vindo aqui, é a primeira vez que eu vim, justamente para poder conhecer aqui a propriedade. E eu, por exemplo, ainda tenho muita dificuldade com inglês. Eu acho que isso é importante falar também. Sim. Eu não domino inglês, eu não falo inglês. Eu falo espanhol, mas não falo inglês. Pareceu uma oportunidade muito boa, mas muito boa mesmo. E nós chegamos na hora certa. Essa propriedade estava à venda por 1.900.000. E ela estava vendendo agora por 375. Ela baixou para 350, baixou para 325 e nós oferecemos para ela 250 e ela aceitou. É uma baita de uma propriedade, tem 7 locais de oficinas, de caminhão, de carro, de storage, e tem uma casa, uma single family bem no meio. Nessas 3 aulas você vai aprender como você vai ganhar dinheiro com imóveis aqui nos Estados Unidos, mesmo que você não tenha $1 para começar, mesmo que você não domine o inglês, mesmo que você more no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e mesmo sem você ter nenhuma experiência até hoje com esse tipo de negócio, eu vou te ensinar nessas 3 aulas como é que você pode começar a ganhar dinheiro com isso aqui nos Estados Unidos. E eu já sei que você deve estar pensando que isso é muito bom para ser verdade, ou que isso é mentira, ou que isso não existe. E eu já quero te adiantar, nessas 3 aulas eu vou de encontro a tudo que você aprendeu e conheceu e ouviu falar sobre imóveis aqui nos Estados Unidos. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vou te mostrar um segredo que os investidores americanos eles usam, que é bastante conhecido no meio deles, mas que você e eu, brasileiros, que quando está aqui nos Estados Unidos, começando aqui nos Estados Unidos, não conhece essa estratégia. Quando eu descobri isso, eu descobri através de um amigo meu, americano, que usa essa estratégia. E quando ele me mostrou qual é o segredo que eles usam para começar sem recursos, sem nada, sem experiência, eu fiquei maravilhado. A princípio eu também não acreditei. E aí eu comecei a aplicar isso no meu negócio, que eu já estava tentando ganhar dinheiro com imóvel aqui, mas estava errando bastante, mas isso fica mais para frente. E quando eu comecei a aplicar isso no meu negócio, eu comecei a fazer dinheiro de verdade com imóveis aqui nos Estados Unidos. Isso me permitiu fazer diversos imóveis. Nos últimos 2 anos, basicamente, eu fiz mais de 50 imóveis. E eu vou te mostrar nessas 3 aulas os meus imóveis, o que eu fiz, e vou te mostrar qual é o segredo dessa estratégia que eles usam para ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Mas, como tudo que eu falo, eu gosto de mostrar. Esse imóvel daqui que você está vendo na tela agora, por exemplo, é o imóvel que foi do projeto Ridgeway. Esse projeto foi utilizado uma estratégia dentro desse segredo que eles usam para ganhar dinheiro sem colocar dinheiro, que é chamada de wholesale. Essa estratégia eu vou falar um pouco mais para vocês durante as aulas, mas basicamente o wholesaler que fez essa operação, o Robert, ele ganhou $20 mil com essa propriedade. Essa mesma propriedade, eu peguei essa propriedade do Robert e eu fiz um flipping, que é comprar, reformar e vender. E aí eu paguei 155 mil na propriedade e gastamos um total
de 205 mil dólares para reformar. Compra e reforma 205 mil dólares. E o que é mais interessante? Eu não coloquei um centavo do meu bolso. Esse dinheiro não saiu de mim nem para comprar, nem para reformar. Gastamos aí 205 mil mais ou menos e vendemos a propriedade por 305 mil dólares, gerando aí um lucro absurdo nessa propriedade e eu não tive que colocar um centavo do meu bolso. Essa outra propriedade que vocês estão vendo aqui é a propriedade Smith. Essa propriedade eu usei um pedaço da estratégia do wholesaler e repassei essa propriedade para o investidor que queria comprar ela para locação. Eu comprei sem gastar um centavo do meu bolso, eu repassei para ele e ganhei 20 mil dólares nessa operação, assinando um papel, sem colocar nada do meu bolso. Então, se você tem interesse em fazer isso, você vai aprender como é que você vai fazer isso também. Essa outra propriedade aqui é a propriedade da Ford. Essa é uma propriedade que eu comprei em um leilão, tá? Um leilão de tax deed, e eu também comprei, reformei e vendi sem colocar um centavo do meu bolso e gerou uma excelente rentabilidade. Essa outra propriedade que vocês estão vendo é a propriedade da Faxon. Foi uma propriedade que também foi comprada e que gastamos um total de 100 mil dólares mais ou menos nessa propriedade e vendemos por 175 mil dólares. Eu também não coloquei um centavo do meu bolso para fazer essa operação. Por que eu estou te mostrando essas propriedades? Porque eu fiz essas propriedades utilizando essas estratégias e esse segredo que eu aprendi com o meu amigo investidor americano, que eles usam no negócio deles, eu usei no meu negócio e eu vi funcionar e continua funcionando e eu continuo aplicando essas estratégias no meu negócio e funciona. Então nessas 3 aulas eu vou te mostrar exatamente quais são as estratégias e o mais importante, o que é que está por trás dessas estratégias, qual é o segredo que eles têm para começar sem nada, como é que eu usei no meu negócio esse segredo e essas estratégias e eu consegui fazer diversos imóveis e ganhar dinheiro de verdade com essas operações. Eu vou te mostrar vários imóveis que eu fiz na prática para que você consiga replicar isso no seu negócio. Então fica muito atento às aulas, não perde essas aulas, porque eu tenho certeza absoluta que se você prestar atenção do começo ao fim, você vai entender as estratégias se juntando e muito em breve você vai começar a ganhar dinheiro com isso. Porém, eu preciso te contar como é que minha história com imóveis começou aqui nos Estados Unidos, tá? Eu vim para cá em 2014, eu tinha apenas 400 dólares quando eu vim para os Estados Unidos e alguns cartões de crédito. Eu não venho de uma família rica, minha mãe é professora, meu pai é vendedor. Eu não tinha nenhum background com imóveis no Brasil, eu nunca trabalhei com imóveis no Brasil, não sabia nem para onde ir. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim porque eu tinha um sonho de morar aqui. Eu tinha algumas famílias aqui nos Estados Unidos e eu tinha um sonho de vir para cá morar, porque eu já tinha vindo para os Estados Unidos em 2008, eu tinha apenas 17 anos na época, e eu fiquei encantado com esse país e eu tinha um sonho de vir morar aqui. E aí eu vim em 2014. Quando eu cheguei aqui, como eu falei para vocês, eu tinha apenas 400 dólares, eu não sabia falar inglês, tem até uma história interessante sobre isso de falar inglês, porque aqui nos Estados Unidos o meu nome se pronuncia Arthur. E eu não sabia disso, né? Então quando eu cheguei na imigração, o agente da imigração do aeroporto pegou meu passaporte, perguntou meu nome, e aí quando ele falou Arthur, eu falei, não, meu nome é Arthur. E aí quase que eu era deportado ali, porque eu falei que eu não era eu, imagina. Eu tava com o passaporte que não era meu, supostamente. E aí foi que veio uma pessoa falar espanhol ali comigo e meio que me explicou que eu também não falava espanhol. E eu falei, ah não, sou eu. Então assim, só pra você ver que eu também não falava inglês, eu não sabia falar inglês, eu não tinha dinheiro, eu não tinha família rica, eu nunca tinha mexido com imóveis aí no Brasil. Então assim, eu era uma pessoa que não tinha nenhuma possibilidade, probabilidade de estar onde eu estou mexendo com imóvel e fazendo o que eu estou fazendo. Então quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar e eu comecei também a trabalhar com algumas coisas que tinham correlação com o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, tá? E aí foi aí que minha história começou. Dentre essas coisas que eu trabalhei em uma empresa que limpava as janelas de propriedades que tinha acabado de ser construída e a gente tinha que tirar os plásticos das janelas, né? Porque quando eles estão fazendo construção, eles colocam plástico na janela para não quebrar a janela. E aí tinha uma equipe que ia para lá, eu ia com essa equipe e a gente tinha que limpar isso daí. E aí eu ficava olhando aquelas mansões lindas ali em Boca Raton, na Flórida, e eu ficava pensando, imaginando como é que essas pessoas conseguiam fazer diversas propriedades, porque a gente ia para um condomínio, tinha 30, 40 casas sendo construídas, eu ficava olhando aquilo ali e ficava me perguntando como é que essas pessoas conseguiam, né, recursos para fazer aquilo, eu ficava maravilhado com aquilo. Depois eu fui trabalhar com uma empresa que vendia produtos na internet, vendia piso na internet. E aí, esses pisos, né, eles vinham da China, e eu já trabalhei mais no escritório, e eles vinham da China, da Espanha, de vários países, e nós vendíamos aqui nos Estados Unidos para vários general contractors, que é empreiteiros, né, aí no Brasil, para arquiteto, para pessoas que faziam piscina. Então eu comecei também a ver as pessoas trabalhando nesse mercado imobiliário, eu ficava maravilhado com aquilo, e eu tinha esse sonho, esse desejo de entrar nesse segmento, de ganhar dinheiro com isso,
mas eu não sabia por onde começar. Imagina, como eu falei para vocês, eu não tinha dinheiro, eu não falava inglês, eu nunca mexi com isso, eu não sabia nem por onde começar. Eu não tinha a menor noção por onde começar. E na verdade era algo totalmente distante para mim, porque imagina, eu não tenho dinheiro nenhum, não sei nada como é que eu vou começar. E aí foi quando eu conversando com alguns amigos, né? Eu conversando com esse amigo de Chicago, inclusive, que ele comprava piso, né? Dessa empresa que eu trabalhava. E aí, quando eu conversando com ele, ele comentou comigo sobre essa oportunidade de ganhar dinheiro com imóveis mesmo, sem ter dinheiro, sem ter recurso, sem ter que colocar o seu próprio recurso ali, colocando só tempo e trabalho. E aí eu não acreditei muito no que ele falou, foi quando ele começou a me explicar essas estratégias e esse segredo que ele usa para fazer esse tipo de operação. E aí foi quando eu comecei a entender como é que essas coisas funcionam. E ele começou a me falar que os investidores americanos aqui nos Estados Unidos, que não têm dinheiro ou que têm dinheiro, eles têm a prática de nunca usar o capital próprio para fazer os projetos, porque acesso a crédito aqui nos Estados Unidos é muito barato. Os americanos eles têm acesso a crédito muito fácil. Eles começam utilizando a estratégia do wholesale. E ele estava me explicando o que era a estratégia do wholesale. Ele estava me explicando que tudo o que você precisaria saber era como encontrar uma propriedade, como pegar essa propriedade por um preço mais barato. Esse era o segredo, era um dos segredos dessa estratégia, era quanto de desconto você consegue pegar aquela propriedade. Então, o primeiro coração do negócio, o primeiro segredo do negócio era conseguir encontrar propriedades com excelente desconto, abaixo do valor de mercado. E para isso acontecer, existem alguns outros segredos que eu vou falar para vocês. Então, olha só, quando ele começou a me falar isso, é óbvio que minha cabeça deu um bug, parou assim, eu fiquei um pouco sem entender, talvez você esteja assim nesse momento. E aí, essa conversa que eu estou tendo com você foi exatamente a conversa que eu tive com ele. E aí eu comecei a entender a lógica da coisa e ver que por trás da estratégia, né, existe um segredo, existe uma metodologia que é aplicada e independente do mercado que você está nos Estados Unidos, essa estratégia ela funciona. E eu te falando aqui pode parecer algo complexo, mas é algo muito, muito mais simples do que você imagina. É algo que você consegue fazer da sua casa com esse telefone que você está me assistindo ou com esse computador que você está me assistindo e com a internet. Eu quero te mostrar exatamente como é que você vai ganhar dinheiro fazendo wholesale de propriedades aqui nos Estados Unidos sem colocar $1 do teu bolso. Como é que você vai fazer flippings de propriedades aqui nos Estados Unidos sem você ter que colocar também $1 do teu bolso. Se você tiver dinheiro para fazer, melhor, mas eu vou te mostrar como você pode fazer sem ter o recurso. E mais importante do que isso, eu vou te mostrar como analisar os números para comprar essa propriedade, como analisar os números para reformar essa propriedade e como entender quem é o comprador final, quem é a pessoa que vai comprar de você essa propriedade quando ela estiver pronta. Se a tua ideia é fazer um wholesale ou se a tua ideia é fazer um flipping, por exemplo. Se você vai repassar os seus direitos de uma propriedade para uma pessoa que vai fazer o flipping, você sendo o wholesale, você tem que entender quais são os números que essa pessoa está buscando, por quanto que ela pode pagar, o máximo que ela pode pagar, o quanto que ela vai gastar na obra para que ela possa comprar de você. Se você vai fazer o flipping, eu quero te mostrar como é que você vai analisar que tipo de propriedade você pode comprar para que você não leve prejuízo. Ou seja, qual é o valor máximo que você pode pagar na propriedade, como é que você vai analisar a questão de obra e por quanto você pode vender essa propriedade para ter o lucro desejado. Existe uma fórmula, existe um segredo por trás disso e eu vou mostrar para vocês nessas 3 aulas como é que isso funciona. Nesse vídeo eu quero dar para vocês 3 tips para que vocês já comecem a entender como é que isso vai funcionar. Então, a dica número 1, ela está ligada 100% à estratégia de aquisição. Como é que você vai encontrar boas oportunidades, boas propriedades com um desconto variando entre 30% e 50% de desconto. Como é que você vai achar essas propriedades? Então, a dica número 1 é o seguinte: existem 2 tipos de propriedades disponíveis no mercado, somente 2 tipos de propriedades. O que nós chamamos de on-market deal. O que é on-market deal? São propriedades que um corretor de imóveis colocou à venda no mercado e ele usa um sistema chamado MLS. Ele usa esse sistema para colocar a propriedade à venda no mercado. Esse é um tipo de propriedade. Existe o segundo tipo de propriedade, que é o chamado off-market deal, ou seja, são propriedades que um corretor de imóveis não está vendendo, ou seja, o dono dessa propriedade é que está colocando essa propriedade à venda, ou às vezes ela nem está em lugar nenhum à venda. Você passa na frente da casa e tem uma plaquinha ali, for sale by owner, ou seja, o dono da casa colocou uma plaquinha que ele mesmo está vendendo, mas ela não está em nenhum lugar listada no mercado. Existem esses 2 tipos de propriedade. Por que você precisa saber disso? Porque é claro que as propriedades que são on market, ou seja, que os corretores que estão colocando à venda no mercado, são propriedades
que você vai ter uma chance muito menor de conseguir com desconto. Por quê? Porque está sendo vendida com o corretor geralmente vai colocar o valor máximo de mercado ali e geralmente tem muita gente olhando aquela oportunidade porque está disponível para qualquer um. Então quando tem muita gente olhando, tem muita gente colocando oferta e o dono da casa não vai ter motivação nenhuma em vender aquela propriedade com o desconto que você precisa para ganhar dinheiro. Então por isso que muita gente fala assim, Arthur, eu não encontro propriedade com desconto. Ou quando a gente fala que compra 30, 40, 50% de desconto, as pessoas às vezes não acreditam, falam, não, isso não acontece. Não acontece porque essas pessoas estão olhando basicamente as propriedades do on-market deal. Arthur, existem oportunidades boas sendo vendidas por corretores com grandes descontos? Existem. Não é regra, mas existe. Você tem que trabalhar muito mais forte, muito mais duro e muito mais ativamente para encontrar boas oportunidades à venda no MLS com bom desconto. Mas existe. Agora, o off-market deal é onde está ali a cereja do bolo para mim e para você que quer ganhar dinheiro com imóvel nos Estados Unidos. Porque não tem o corretor envolvido e principalmente porque não está sendo listada a venda no mercado. Se não está sendo listada a venda oficialmente, poucas pessoas estão vendo comparado com as casas que estão sendo listadas no mercado. Geralmente aquele proprietário, por não estar colocando no mercado, ele tem um motivo pelo qual ele não está colocando essa propriedade com o corretor. Né? Já se perguntou por que alguém venderia uma propriedade mais barata se ele poderia vender pelo valor de mercado? Essa é a pergunta correta que tem que ser feita. Por quê? Porque por trás dessa pergunta está mais um segredo desse negócio, está mais um segredo dessa estratégia de wholesale que os americanos usam, que é entender a dica número 2. O que é a dica número 2? São as pessoas chamadas de motivated sellers, ou seja, são vendedores motivados, traduzindo ao pé da letra. O que é que significa essa dica número 2? Essas pessoas chamadas de motivated sellers são pessoas que elas estão vendendo a propriedade dela sem corretor de imóveis muitas vezes, e ela tem uma motivação por vender aquela propriedade rápido e com preço muito abaixo do que ela poderia vender se ela colocasse a propriedade normalmente no mercado. Existe aí uma série de itens e de estratégias que você pode usar para identificar esse motivated seller. Então você já identificou o on-market ou off-market deal, você já descobriu qual tipo de propriedade você vai estar buscando. Eu vou falar para vocês isso na próxima aula, mas eu estou só trazendo para vocês como é que vocês vão olhar isso. Então tem aí dica número 1, off-market deals e on-market deals. Dica número 2, vocês têm aí quem são os motivated sellers. Essas são as pessoas que você vai estar buscando para encontrar as propriedades. Ou seja, a dica número 2 está totalmente casada com a dica número 1. Por quê? Porque você vai encontrar propriedades no off-market deal ou no on-market deals se você encontrar os motivated sellers. Porque essas pessoas que estão motivadas, elas têm um motivo real para estar precisando vender aquela propriedade com urgência. E esse motivo é o que você vai ter na mão para conseguir pegar propriedades com excelente desconto. Então a dica número 2 é como identificar, como encontrar os motivated sellers para aí sim você conseguir pegar propriedades no on-market ou no off-market com um grande desconto. E a dica número 3, a dica de ouro, é entender e analisar os números. Como é que você sabe que aquela propriedade você está pegando com 10% de desconto, você está pegando com 20%, 30%, 40% de desconto? Como é que você sabe como fazer uma oferta com esse desconto? Como é que você sabe que esse é um desconto realmente? Porque para saber que é um desconto, você tem que saber quanto é que aquela casa vale do jeito que ela está. Como é que você vai identificar quanto vale aquela propriedade do jeito que ela está? Da mesma forma, você vai identificar o seu potencial comprador. E você tem que analisar os números desse potencial comprador, porque aí você sabe por quanto que você pode pegar, porque você conhece os números dele, e aí você consegue colocar sua margem de ganho aí e repassar essa propriedade para essa pessoa dentro dos números que ela quer. Porque aí, se você passa dentro dos números que ela quer, você tem a sua margem. Por exemplo, se aquela pessoa só compra por 50, porque ela vai colocar mais 50 para reformar a casa e para vender por 150, você sabe que o valor máximo que você pode vender essa propriedade para essa pessoa é por 50. Se é por 50, você sabe que você não pode pegar por 50, porque você não vai ganhar nada. Você tem que pegar talvez por 40, 35, 30. E aí você vai entendendo quais são os números do negócio. E aí você tendo essas 3 dicas de ouro, que é entender as propriedades que são off-market e on-market, encontrar essas propriedades, principalmente as off-market. Dica número 2, encontrar quem são os motivated sellers e entender como isso funciona, entender o motivo pelo qual ele está vendendo mais barato. E o item número 3 é saber ler os números e saber fazer propostas aí corretas para que ele aceite a tua oferta, mas que você também tenha margem para ganhar quando repassar essa propriedade para outra pessoa.
Essas são as 3 dicas que eu queria dar para vocês nesse vídeo. E no próximo vídeo eu vou te mostrar propriedades off-market deal, on-market deal. Vou te mostrar os meus imóveis. Vocês lembram esses imóveis que eu mostrei no começo dessa série? Eu vou mostrar para vocês esses imóveis, por quanto que o wholesaler me passou, por quanto que ele pegou, quais eram os meus números como uma pessoa que ia fazer o flipping para que ele me passasse dessa forma, como é que eu usei a estratégia para vender essas propriedades, fazer o flipping sem colocar R$1 do meu bolso, como é que o wholesaler fez isso, a parte contratual, enfim. Na aula número 2 eu vou mostrar tudo isso para vocês. Eu vou abrir as propriedades, eu vou abrir foto, eu vou abrir número e eu vou explicar essa estratégia mais profundamente para que você consiga entender e que você consiga usar essa estratégia para você ganhar dinheiro sem ter que colocar dinheiro e você possa aí começar no mercado de investimento imobiliário. Eu queria pedir para vocês uma coisa. Aqui embaixo, se vocês puderem, deixem os comentários aqui do que você achou dessa aula, o que é que você está achando, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, que vai ser muito importante para mim e para minha equipe, para que eu possa ver isso e eu possa nas próximas aulas também estar adicionando mais conteúdo para vocês, tá bom? Aqui embaixo também você vai ver um botão do nosso grupo do Telegram. Clica lá, nós temos um grupo exclusivo, onde eu estou mandando áudio todos os dias, pequenos vídeos, mostrando o meu dia a dia e te dando conteúdo complementar para que você, quando venha para a aula, consiga entender melhor sobre isso, tá? Então, deixa o teu comentário aqui embaixo, entra no nosso grupo Telegram e eu te vejo na próxima aula.